Marcos 2, 13 a 17. Diz assim: De novo saiu Jesus para junto do mar, e toda a multidão vinha ao seu encontro, e ele os ensinava. Quando ia passando, viu a Levi, filho de Alfeu, sentado na coletoria, e disse-lhe: Segue-me. E ele se levantou e o seguiu. Achando-se Jesus à mesa na casa de Levi, estavam juntamente com ele e com seus discípulos muitos publicanos e pecadores, porque estes eram em grande número e também o seguiam. Os escribas dos fariseus, vendo-o comer em companhia dos pecadores e publicanos, perguntavam aos discípulos dele: Por que come e bebe ele com os publicanos e pecadores? Tendo Jesus ouvido isto, respondeu-lhes: Os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar justos, e sim pecadores. Vamos orar. Ó Deus, que bênção é poder ler esse texto, saber que o teu filho veio chamar pecadores, dos quais eu sou o principal, o maior de todos os pecadores. Sendo assim, como o Senhor me chamou para a sagrada função, ofício da pregação, me ajude a pregar fielmente a palavra da verdade. Me ajude a ter lábios puros e santificados nesse momento, para falar das grandezas do Senhor para o teu povo, ó Deus, para que eles fiquem impressionados com Jesus Cristo, para que eles amem ainda mais a Jesus e odeiem cada vez mais o seu pecado. Que nós aqui hoje possamos ter esse fio de esperança de que pecadores são salvos por Cristo, de que mesmo sendo, ó Deus, pessoas tão distantes do Senhor, o Senhor vem e traz graça e salvação. Me ajude a expor isso, me ajude a mostrar Jesus para o teu povo, porque Jesus é tudo que precisamos, Deus. O teu Espírito, a função dele é lançar luz em Jesus. Então, que o teu Espírito faça isso, porque há muitos princípios poderosos de vida agindo nos nossos corações: o amor ao dinheiro, o apego às coisas deste mundo. Mas eu sei que o teu Espírito e o chamado de Jesus são mais poderosos. Faça isso conosco. Como diria Charles Haddon Spurgeon, eu creio no Espírito Santo, e nós também cremos que o teu Espírito pode aplicar a palavra com poder, fazendo com que moribundos ganhem vida, com que pecadores se tornem santos, e é isso que queremos. E além disso, e acima disso, queremos que o Senhor seja exaltado. A pregação é para a tua glória, como todas as outras coisas que fazemos no culto. Ajude-nos a glorificar com o expor e com o ouvir. Que não haja mais nada no nosso coração a não ser esse propósito santo. Glória para o teu nome. E eu te imploro perdão, Pai, porque pecados fazem com que corações se tornem duros para a palavra. E como nós vimos na semana passada, Senhor, não há nada que endureça mais o coração de um homem do que o Evangelho, ouvido sem um coração santificado e pecados perdoados. Por isso que cada um de nós agora, no seu coração, no seu íntimo, confesse o seu pecado, para que o Senhor nos abençoe. É no nome de Jesus que eu imploro estas coisas. Amém. Queridos irmãos, nos dois últimos sermões, vimos que a temática estava em torno do pecado. A cura de um leproso, nós aprendemos aqui que Jesus tinha o poder para purificar o homem do seu pecado. E na cura do paralítico, nós vimos que Jesus, sendo Deus, podia perdoar pecados.
Então Marcos agora está nos mostrando uma seção que tem a ver com a divindade de Cristo, mas a relação direta da divindade de Jesus com o pecado. Ou seja, qual é a inferência? O que tem a ver Jesus ser Deus diante do pecado do ser humano? Qual é a importância disso? A primeira é que Jesus podia nos purificar. A segunda é que Jesus podia nos perdoar. E hoje então nós vamos ver que Jesus pode nos chamar do pecado. Nós vamos aprender aqui que Marcos quer nos mostrar que Jesus veio chamar pecadores do lamaçal do pecado, que Ele tem poder para tirar pessoas que estão lá, achafurdados no pecado, morrendo no pecado, e tirá-los para uma outra vida. Então, essa sessão mostra que Jesus veio para salvar pecadores, chamar pecadores ao arrependimento. E eu queria dizer para os irmãos que nós temos nesse texto duas notícias. Uma muito boa, que Jesus chama pecadores que se reconhecem pecadores. E uma muito ruim, que Jesus não chama pecadores que não se reconhecem pecadores. Antes da gente expor o texto, quem é você? Vamos ver que Jesus chama pecadores para o arrependimento? O verso 13 diz: de novo saiu Jesus para junto do mar, e a multidão veio ao seu encontro e ele ensinava. Veja que Marcos nos relata que mais uma vez Jesus deixa a multidão e essa multidão vem procurá-lo. Só que agora tem um agravante em tudo isso, porque o último milagre, o último sinal que Jesus havia realizado, havia ensinado aquela multidão que Jesus é Deus que perdoa pecados. Então, depois daquele evento, os seres humanos que procuravam a Jesus deveriam procurá-lo para isso, ou seja, para o perdão de pecados. Mas aquelas pessoas, como vamos ver daqui em diante, elas ainda estão empolgadas com o poder de cura de Jesus. Ou seja, ao invés de procurar a Cristo para serem perdoados, para terem uma nova vida, eles procuravam a Jesus para que Jesus atendesse às necessidades temporãs, às necessidades físicas deles. E quando nós vemos isso aqui estampado em Marcos, nós podemos saber que, como seres humanos pecadores, nós muitas vezes somos desviados do foco verdadeiro de procurar Jesus para o perdão, e procuramos Jesus para as coisas que são de somenos importância, ou seja, as coisas da vida que passam. Meus irmãos, é importante que tenhamos casas boas, carros bons, viagens boas. Não é pecado termos essas coisas, mas não são essas coisas que de fato fazem o ser humano feliz, e não são essas coisas que de fato importam na vida. O que importa, como nós vimos, não é a cura, não é o bem temporal. O que importa é perdão de pecados, porque pecados é aquilo que nos separa de Deus. Pecado é aquilo que faz com que sejamos de fato infelizes. Pecado é aquilo que rouba o sentido da vida, que é viver para Deus. E aqui nós temos essa multidão procurando Jesus, não para o seu perdão, mas pelas coisas do cotidiano. E para que você entenda isso muito bem, eu quero lhe dar uma ilustração muito simples, que vai te mostrar o que estava acontecendo aqui. Marcos está relatando. Imagine que cada um de nós aqui, imagine-se na figura dessa pessoa, nós estejamos sendo comidos de uma doença terminal, comidos vivos, estejamos ali, moribundos, numa cama de hospital, estejamos fedendo ali por causa da nossa doença, ou seja, vamos morrer, é sem chance que podemos nos salvar daquela situação. E aí você vê um médico entrando na sua sala, onde você está ali no seu quarto, moribundo, e ele diz assim: olha, essa doença que você tem aí
eu posso te curar. E aí você vira para o médico e diz assim: então, doutor, primeiro cuida da minha unha encravada. Faz algum sentido? De maneira nenhuma. Você está sendo morto, comido, vivo, vai morrer. Você está ligando para a unha encravada? Essa multidão aqui é um relato do que é o ser humano, preocupado com a unha encravada e sendo comido vivo pelo pecado. Nós temos essa capacidade horrenda de desviar os olhos de Cristo como perdoador, o Salvador, aquele que nos ama e pode nos livrar do que é o pior, e focamos em Cristo para as coisas que passam, que vão ser comidas, que o ladrão rouba, que a traça se corrompe com aquilo. Ou seja, o ser humano procurando a Jesus para o que não é a verdade, para aquilo que não importa. Essas pessoas estão empolgadas com isso, com o aqui e agora. E veja que Jesus então, diante disso, diz o texto que ele as ensinava. Ou seja, elas vieram até Jesus e Jesus não começou a curar. E veja que é a segunda vez que Marcos relata esse tipo de comportamento de Jesus. Ele entendeu a verdadeira necessidade daquelas pessoas, que era ouvir a palavra da salvação. Esse movimento de Jesus então, de que a multidão vem e ele primeiro ensina, é um movimento que mostra que ele estava preocupado que aquelas pessoas o enxergassem de fato, que ele era o Deus que perdoa pecados, que ele era o Messias prometido, de que ele, queridos irmãos, não veio aqui ficar curando e dando coisas boas, mas ele veio resolver o problema que nós não conseguimos sanar, que é o problema do pecado. E é interessante que Jesus faz esse movimento de ele se afasta da multidão e a multidão vem até ele. E é curioso que Jesus faz isso na vida dos crentes. Quando eu estava preparando esse sermão, eu me lembrei do que a nossa confissão de fé fala acerca da certeza da salvação, e me lembrei de que esse movimento de Jesus, de muitas vezes parecer afastado da nossa vida, é para o nosso bem. Você já reparou que às vezes você está em grandes lutas, momentos difíceis da sua vida, e Deus parece tão longe que você não consegue enxergá-lo nem com os olhos da fé? Às vezes isso acontece, mas Deus faz isso para o nosso bem. Ele quer que nos humilhemos diante dEle e enxerguemos a Ele para o que realmente importa, porque geralmente as lutas e dissabores que nos fazem perceber que Deus está longe, não tem a ver com a luta contra o pecado, tem a ver com a luta por uma ocasião carnal de coisas banais. Então Deus parece distante para quê? Notemos nossa pecaminosidade, notemos a nossa falta de foco. Vou ler aqui o que os nossos irmãos falaram, porque eles têm uma capacidade muito maior que a minha. Por diversos modos, podem os crentes ter a sua segurança de salvação abalada, diminuída, interrompida, negligenciando a conservação da sua salvação, caindo em algum pecado que fira a consciência e entristeça o Espírito Santo, cedendo a fortes e repentinas tentações que Deus retira a luz do seu rosto, parece distante, permite que andem em trevas e não tenham luz, mesmo aqueles que temem a Deus. Contudo, eles nunca ficam inteiramente privados daquela semente de Deus e da vida de fé, daquele amor a Cristo e aos irmãos, daquela sinceridade de coração e consciência do dever. Dessas bênçãos, a certeza da salvação pode no tempo próprio ser restaurada pela ação do Espírito Santo, e por meio delas, ou seja, dessas bênçãos, eles são, no entanto, suportados para não caírem no desespero absoluto. Quantas vezes Jesus faz isso conosco? Parece distante para nos provar, para nos levar a enxergá-lo. Senhor, para que o Senhor é importante? Para o nosso perdão, para a nossa vida espiritual, para a nossa salvação, não para as coisas daqui e do agora. Jesus fez isso frequentemente com os discípulos e faz isso conosco.
para que agora nos tornemos ávidos a Ele, que possamos ver a magnitude do amor, da graça e do cuidado dEle, e tenhamos a Ele como a preciosidade verdadeira. Jesus faz isso, Ele se aproxima e Ele se afasta, para que possamos vê-lo quem Ele é. É isso que Ele está fazendo aqui. E essa multidão, infelizmente, por ainda não crer em Jesus, não está vendo Jesus quem Ele é. E veja, queridos irmãos, que o fato de Marcos registrar esse movimento e o ensino de Jesus também, mostra para nós o contraste entre o ser humano pecador e o Jesus todo-poderoso e Deus. Jesus havia dito: eu vim pregar. E aquela multidão, ao querer curas e coisas temporais, estava ali como uma grande tentação no mestre, para que ele desviasse o foco da sua verdadeira missão, que era salvar pessoas pela pregação da palavra. Jesus sabia muito bem que curas resolviam o problema do aqui e agora, mas como nós já vimos aqui a história dos leprosos que foram curados e foram para o inferno, isso não resolve nada. Então Jesus vem e sempre prega a palavra para eles, porque a sua missão é essa, e esse é o foco dele, o foco divino da salvação, o foco de trazer o perdão através da pregação da palavra. Jesus ensinava a multidão, e veja que, como eu já disse, essa é a verdadeira compaixão. Muitas vezes as pessoas, entendem mal o que é a compaixão de Deus e da pregação da palavra. Deixe eu ler para você o que Provérbios diz sobre o que é a verdadeira compaixão e amor. Leais são as feridas feitas pelo que ama, porém os beijos de quem odeia são enganosos. Ou seja, Jesus amava de verdade, e os crentes que amam de verdade, eles ferem pessoas pela pregação, pela palavra de Deus, mostrando o quê? Pecados, mostrando tendências pecaminosas na vida um do outro. Por isso Jesus estava sempre pregando, e por isso esta era a maior da sua compaixão, porque ele feria aquelas pessoas, mostrando a elas os seus pecados, suas mazelas, quem elas eram de verdade. Se Jesus fosse alguém que odiava, ele daria beijos enganosos e deixaria aquela multidão como está, mas ele amava, por isso ele pregava. E no meio dessa pregação de uma multidão que não está nem aí para quem é Jesus e para o perdão, o que acontece? Diz o verso 14, que quando Jesus ia passando, ele viu Levi, Mateus, na coletoria, e disse a ele: vem e segue-me. Veja, nós não sabemos se Jesus já tinha acabado de ensinar, ou se ele estava andando e ensinando. Naquela época, havia um tipo de ensino que hoje nós não vemos muito, chamado de ensino peripatético, ou seja, que os mestres iam caminhando com seus discípulos e ensinando na caminhada. Então imagine que todos nós aqui saímos para fazer uma caminhada para em Curvelo, e eu paro e falo assim: está vendo essa árvore? Deus criou essa árvore. Todo o processo biológico de fotossíntese do tipo 1, do tipo 2, vem da suficiência de Deus. Vamos andar mais um pouquinho. Passamos na beira de um prostíbulo, veja, aqui está a humanidade pecadora. O ensino peripatético era assim. Nós não sabemos se Jesus estava fazendo isso, não é importante. O importante é que Jesus passou numa caminhada que não foi aleatória, ou seja, aquela caminhada de Jesus tinha um propósito. O propósito ali era salvar um pecador no meio daquela multidão de pessoas que não quer saber de salvação. Ou seja, Deus havia planejado na eternidade, querido irmão, que Jesus ia passar naquele instante, naquele lugar, com uma multidão atrás dele, para salvar um homem pecador, para alcançar o perdido. E veja que bendito plano divino, não é mesmo? Uma caminhada que parece aleatória, que parece a esmo, randômica, se torna uma oportunidade de salvação de um grande pecador. Aquele lugar ali agora seria não mais um lugar de uma multidão que estava interessado nas curas, mas o lugar de um indivíduo que vai receber a salvação de Jesus. Uma multidão que quer sinais, escribas que não estão nem aí para Jesus e odeiam a Jesus, e um homem salvo por Jesus.
Veja que cenário. E veja que o texto diz que Jesus viu. Jesus estava vendo a multidão, Jesus estava vendo o cenário, mas Jesus olhou para aquele homem. E nós já vimos que o olhar de Jesus é um olhar perscrutador, é um olhar que conhece todas as coisas. E o que Jesus viu em Levi, Mateus, o outro nome dele é Mateus, ele viu um pecador, um homem morto em seus delitos e pecados. Quando Jesus olha para nós, ele vê a profundidade da mazela, ele vê um coração cheio de coisas ruins. Jesus vê além da casca externa, ele olha para o ser humano e ele não vê coisas boas, ele vê um coração que não é merecedor de graça, de perdão. Lá em João 2, 23 a 25, diz que muitas pessoas, entre aspas, creram na pregação de Jesus, mas o próprio Jesus não se confiava a eles. Por quê? Porque Jesus sabia o que era a natureza humana pecadora. Ou seja, Jesus vê realmente quem é o ser humano, o que ele precisa. E ele vê, meus irmãos, não é uma coisa bonita. Ele vê, como disse Paulo, e nós lemos na liturgia: não há justo nenhum sequer, não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus, todos se extraviaram, todos se fizeram inúteis, todos não fazem o bem, todos são sepulcro aberto com a sua garganta, todos têm um veneno de víbora nos seus lábios, todos têm a sua boca com maldição e amargura, todos têm os pés velozes para matar, todos têm um caminho de destruição, todos desconhecem o caminho da paz, todos não temem a Deus. É isso que Jesus vê. E veja que o texto diz que esse homem era um coletor de impostos, um publicano, uma pessoa que era a mais odiada pelos judeus. Por quê? Porque os publicanos eram trabalhadores do Império Romano. O Império Romano estava ali, prendendo a Judéia, apertando a Judéia, e se não fosse o bastante perder a liberdade, eles ainda cobravam impostos. E os publicanos, muitas vezes da região, nativos, eles cobravam impostos, mas eles cobravam impostos muito além do que eles deveriam. Então eu vou dar um exemplo, Imagina que o imposto sobre uma mercadoria fosse 10% da mercadoria. Os publicanos cobravam 15%. Por quê? 10% é para o governo, 5% é para mim. E assim aqueles homens iam enriquecendo, mas eles eram traidores dos seus países e eram homens ladrões, que extorquiam os seus contemporâneos, os seus conterrâneos, os seus amigos e até familiares. Mateus era esse tipo de pessoa, odiada, traidora, pecador. Jesus vê esse homem, e você pensa o quê? Não tem como salvar, não é? Não, mas Jesus viu mais do que isso. Jesus viu alguém que lá na eternidade, pelo eterno propósito de Deus, Deus amou. Ele viu a massa de pecados, mas ele viu alguém que Deus amava. Ele viu um pecador desesperado, que não merecia ser liberto, mas que Deus na eternidade passada havia planejado a sua libertação e salvação. Alguém que Deus, dentre uma multidão de pecadores, sem qualquer merecimento, Deus disse: eu vou salvar essa pessoa. E é aí que ele faz a grande e maravilhosa declaração do texto: vem e me segue. Jesus chama aquele homem para deixar essa vida de pecados e ser o seu discípulo. Veja que a chamada de Jesus tira Mateus do seu estado de pecados e do seu viver de pecados. Ele perdoou o pecado e ele limpou Mateus. Lembre-se que Jesus tinha limpado o pecado do leproso e perdoado o pecado do paralítico. Então, Mateus é o exemplo perfeito de quem é o leproso e o paralítico, um homem poluído pelo pecado e morto no seu pecado. E agora Jesus vem e cura esse leproso e paralítico espiritual, mostrando que ele tem todo o poder de perdoar e limpar do pecado. Mateus é o exemplo perfeito do pecador, mas agora ele é o exemplo
de alguém que se tornou discípulo de Jesus, limpo e perdoado por Jesus. E veja que no mesmo instante aquele homem deixa tudo. Lucas 5:8, que narra esse texto, diz que ele deixou tudo. E aqui é uma grande diferença. Por quê? Quando Jesus chama Pedro, André, Tiago e João, que eram pescadores, vira e mexe, eles estão voltando lá para pescar. Tanto que quando Jesus ressuscitou, eles estavam fazendo o quê? Pescando. Mas Mateus, por ser coletor de impostos, se ele deixasse a coletoria, jamais ele podia voltar. Ou seja, aquele homem pegou toda a sua fonte de sustento, toda a sua fonte de riquezas, pecaminosa, claro, e disse o quê? Não quero isso mais para mim. Ele abandonou de uma vez por todas a vida de pecados, mostrando que quando Jesus perdoa pecados, ele também faz com que tenhamos uma nova vida, uma vida diferente. E esse homem então saiu de traidor desonesto para escritor do evangelho que está na sua Bíblia aí. Esse Levi é Mateus, que escreveu este evangelho e que diz a história da igreja que foi parar lá na Índia pregando o evangelho. Ou seja, uma grande mudança de vida. Mas veja, o principal aqui não é o que Levi fez, mas é o que Jesus fez. É chamar aquele homem de maneira irresistível. Essa doutrina é chamada de vocação eficaz, em que todos aqueles que Deus predestina para a salvação, e só eles, no devido tempo, Deus chama de maneira que eles não podem resistir, porque Deus lhes dá um coração novo, uma natureza nova, e transporta essas pessoas do estado de pecado e miséria para um estado agora de pureza, de santidade, de maneira que livremente eles vão até Cristo, amam a Cristo e obedecem a Cristo. E meus irmãos, esse é o tipo de chamado que Deus faz para salvar cada um dos pecadores desse mundo, um chamado que nós não podemos resistir. Quando Cristo quer salvar um pecador, Ele diz vem, e essa pessoa se desarma, ela cai, ela vai, não tem jeito, ela não vai ficar parada. É uma chamada poderosa, irresistível. A chamada de Jesus muda pessoas, muda vida, muda corações. E aí Jesus salva aquele que é considerado pelo judeu o pior dos pecadores e faz dele um apóstolo. E veja que coisa bela, Jesus pode usar grandes pecadores para serem grandes bênçãos no reino dele. Veja Paulo, que se chama, como eu aqui hoje, de o pior dos pecadores, porque era um fariseu hipócrita e perseguia Jesus, e se tornou, entre aspas, o maior dos apóstolos. Essa é a graça de Jesus, esse é o poder de Jesus, de mudar, de transformar, de salvar. Isso é que importa. E quando Jesus faz isso com alguém, qual é a reação dessa pessoa? O verso 15 diz que Jesus estava à mesa com Levi, os discípulos de Jesus e muitos colegas de trabalho de Levi. Segundo o relato de Lucas, esse homem deu uma festa, um banquete. Ou seja, depois que ele foi salvo por Jesus, ele decide dar um grande banquete. E não só um grande banquete, chamar pecadores para esse banquete. E aqui nós vemos duas coisas que estão extintas na igreja, infelizmente. Em primeiro lugar, é a alegria da salvação, a alegria das coisas espirituais. A Bíblia nos ensina que salvação traz alegria, em primeiro lugar no céu. Jesus, ao contar a parábola, da dracma perdida, da ovelha perdida e do filho perdido, ele diz que havia festa no céu por um pecador que arrependia-se. Então salvação traz festa em primeiro lugar no céu, mas salvação também tem que trazer festa na terra, e Levi entendeu isso, e por isso ele deu um grande banquete com a alegria da salvação. A Bíblia vai mostrar que a salvação, a graça de Deus na nossa vida, ela nos alegra. No entanto, vivemos num tempo que as pessoas não se alegram mais pelas coisas espirituais. Ler a Bíblia se tornou um fardo, orar
se tornou um mal necessário. Ir ao culto, algo para cumprir tabela. Ou seja, as pessoas hoje não se alegram no que é espiritual. E quando vem batismos na igreja, sequer dão um sorriso. E mais, quando participam da Santa Ceia, não tem o seu coração exercitado na alegria. Isso mostra que a situação em que vivemos é de grande pecado, porque o que rouba a alegria espiritual chama-se pecado. Vou ler para você a Bíblia, para você não achar que eu estou mentindo. Davi disse no Salmo 51, verso 12: restitui a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito voluntário. O que Davi tinha feito, irmãos? Vivido no adultério e matado uma pessoa. O que ele perdeu? O que ele perdeu? A alegria da salvação. Ou seja, pecado rouba a alegria. Salvação tem que trazer alegria aos crentes. E veja o grande contraste então entre Davi e Mateus, entre nós e Mateus. Feliz por estar salvo, e nós? Segundo lugar, Mateus decide chamar pecadores para conhecer Jesus. Essa é a segunda coisa que está extinta na igreja. Veja que ele chamou os publicanos e pecadores para conhecerem aquele que os salvou. Ou seja, Mateus entendeu que salvação não é só para ele, que ele põe no bolso, esconde e ninguém vê. Não, a primeira coisa que ele fez foi o quê? Falar para esses pecadores quem é Jesus, chamar esses pecadores para conhecer quem é Jesus. Mateus entendeu que o ser humano sem Jesus está como num trem descarrilhado caminhando para o inferno, e portanto há uma urgência de falar de Jesus para essas pessoas. A igreja perdeu isso. Nós não mostramos mais às pessoas a Jesus, simplesmente vivemos indiferentemente. As pessoas do nosso trabalho estão ali do nosso lado e estão caminhando para o inferno. Gente, é para o inferno, não é para uma festa não. É para um lugar onde o verme não morre, e há choro e ranger de dentes, e o fogo não apaga. Isso é bom? Não. E qual o tipo de reação que você tem diante das pessoas que estão ao seu redor, indo para esse lugar? Fica calado. A igreja hoje está em frangalhos no que nós chamamos de evangelização. São muitos aqueles que estão até no nosso seio familiar que não falamos de Jesus, não sabem que frequentamos igrejas, estamos então confortavelmente escondidos na coletoria do pecado também. Mateus não fez isso. Ele chamou Jesus para se encontrar com esses pecadores, para levar a elas a salvação. Ele queria salvação de pessoas. E veja, meus irmãos, que ele chamou muita gente para um banquete. Olha, se ele era um coletor de impostos e ele era um extorquidor, o ídolo daquele homem chamava-se dinheiro. Agora ele dá um grande banquete para muitas pessoas. O que ele teve que fazer? Gastar muito dinheiro. Salvação é assim, nos livra do ídolo. Salvação é converter-se do ídolo para Cristo, é fazer com aquilo que nós idolatrávamos sejam nada diante de Jesus. Jesus de fato mudou o coração daquele homem, que agora ele está disposto a gastar a fortunazinha que ele tinha juntado para salvar pessoas, e eram muitos. Mas veja que coisa interessante nessa cena. O verso 16, Marcos diz que lá do lado de fora haviam escribas dos fariseus que chamaram os discípulos de Jesus e disseram assim: olha, Jesus come e bebe com pecadores. Veja que coisa interessante. Os escribas dos fariseus eram mestres da palavra. Quem deveria estar sentado nos pés de Jesus e ali babando nos pés de Jesus e ali, nossa, o Salvador chegou? Eram esses. Mas quem estava ali aos pés de Jesus
ali reclinados à mesa com Jesus, eram os pecadores, ouvindo a Cristo. Os religiosos e mestres da lei estavam lá do lado de fora. Por quê? Porque eles não tinham o desejo de ouvir Jesus. Pelo contrário, eles se julgavam dignos demais para se assentar aos pés de Jesus. E é não propositadamente, que essa cena está aqui, já num sentido antecipatório daquilo que aconteceria lá adiante. Jesus teve que dizer para esses aqui a seguinte coisa: prostitutas e publicanos vos precederão no reino de Deus e assentarão com Moisés, Abraão e os profetas, e vocês ficarão de fora. Aquilo que eles estavam fazendo ali era o que realmente aconteceria com eles. Eles ficariam de fora do reino de Deus. Por quê? Olha a atitude deles. Olha como eles olham para aquelas pessoas que estão ali com Jesus. Eles a chamam de pecadores. Meus irmãos, pecador, é óbvio, é aquele que descumpre a lei de Deus. Mas o conceito de pecador para os fariseus não é esse. Um historiador disse o seguinte: segundo o entendimento dos fariseus, um pecador era alguém que se recusava a submeter à interpretação farisaica da lei de Deus. Nesse sentido, o próprio Jesus, os seus discípulos e aqueles ali que são chamados de pecadores, eram pecadores para os fariseus. Por quê? Eles não seguiam os aspectos cerimoniais dos fariseus, como lavar as mãos cerimonialmente antes de comer e as vasilhas. Além disso, eles não guardavam o sábado nas minúcias como os fariseus. Então, todos ali de fato eram pecadores. E aí, quando você lê João 7,49, eu vou ler para você o que os fariseus disseram a respeito das pessoas. Quanto a esta plebe que nada sabe da lei, é maldita. Ou seja, pecador para o fariseu é quem não é do clube dele, é quem não é da turminha dele. É muito semelhante àquelas igrejas hoje que são assim: se você não é presbiteriano, você está indo para o inferno. Se você não é da igreja tal, você está indo para o inferno. É o nosso clubinho. Eles eram isso. É o meu clubinho. De fato, aquelas pessoas que estavam ali eram pecadoras, descumpridoras da lei. Mas elas não eram aquilo que os fariseus pensavam delas. Aquela era a interpretação dos fariseus, e uma interpretação que levava Jesus e os discípulos a serem pecadores perdidos. Jesus, pecador. Veja o que uma falsa religião pode fazer conosco: cegar-nos, de maneira que nós enxerguemos o pecado das pessoas e não enxerguemos os nossos. A falsa religião é aquela que faz vermos as pessoas como inferiores, como pecadores, e nós como santos e justos. A falsa religião é aquela em que nós julgamos as pessoas vendo o cisquinho nos olhos delas, e na nossa hipocrisia não vemos a grande trave de madeira que está nos nossos olhos. E veja que aquilo ofendeu tanto a eles, porque eles estavam comendo com Jesus. E aí você pensa, por que comer ofende tanto essas pessoas? Nós somos mineiros, e mineiro é um povo receptivo, não é? Uma vez eu fui para o leste de Minas, e estava com uma pessoa lá, eu tomei café em umas 10 casas num dia só. Mineiro é aquele negócio assim: você chega na porta, bate, vem cá fulano, toma um cafezinho. Se você não tomar, é desfeito, você está muito magrilinho, come a broinha que eu acabei de passar. Judeu não é assim, meu filho. Judeu come na mesa quem tem intimidade. Come na mesa com o judeu quem é amigo, ou seja, quem tem ali entendimento. Comer na mesa para eles é como se fosse anistia, ou seja, eles não comiam com qualquer pessoa. E é interessante que a mesa judaica, ela proporciona mais intimidade e comunhão. As nossas mesas são mesas romanas, retas com as cadeirinhas, a gente fica longe das pessoas. A mesa judaica, eles praticamente deitam no chão. Lembra que João estava com a cabecinha no peito de Jesus lá na Santa Ceia? Por quê? Porque estão todos deitados. Ou seja, Jesus comer com aqueles homens, eles pensaram assim: esse homem aí, ele não pode ser mestre. Ele se mistura com essas pessoas,
ele é um pecador. E aí veja aqui que eles estão provocando nos discípulos: esse Jesus seus aí, ele não pode ser o mestre de vocês, ele não pode ser alguém que pode ensinar a palavra de Deus. Por quê? Porque ele está aí junto com esses homens pecadores, essa desgraça dessa plebe. É isso que eles estão dizendo. Agora, que coisa interessante ao falar essas coisas. Nós vimos lá na cura do paralítico que a oposição estava no coração, agora a oposição deles está na boca deles, ou seja, eles já estão falando mal de Jesus, contra Jesus, na cara de Jesus. A oposição que começou no coração transbordou. Marcos aqui está descrevendo como é a oposição do homem a Deus. Ela começa lá no íntimo, ela começa no coração e ela transborda para as atitudes e para as práticas. A oposição que surge no coração do homem, ela vai crescendo, crescendo, e ela transborda, ela extravasa-se em palavras, em ações, inúmeros tipos de ações. E aí veja que através disso, eu e você, nós podemos sondar nossa submissão a Jesus. Nossas práticas revelam se somos rebeldes ou não a Jesus. Nossas práticas revelam se nos opomos ou não a Cristo. Uma vida de desobediência, ainda que não seja declaradamente uma vida rebelde, é uma vida rebelde. Mas antes de passar adiante, para a gente ver mais uma coisa, nós estamos vendo Jesus comer com os pecadores, não é? Comer é algo íntimo para eles, não é? Mas a gente não pode fazer uma aplicação errada desse texto, e eu vejo muitas pessoas fazendo. Nós não podemos exagerar as coisas aqui, e eu vou elevar o argumento ao absurdo, para que você entenda do maior para o menor. As pessoas usam a atitude de Jesus aqui, para viver uma vida de pecado, e de conluio com os ímpios. Eles dizem assim: Jesus comeu com pecadores, logo nós podemos comer com pecadores. Sim, mas em quais circunstâncias nós podemos comer com pecadores? As circunstâncias que as pessoas têm usado hoje eu vou nas festas do mundo, em que lá, os adolescentes estão se pegando, usando droga, tem baixaria de música, mas eu sou crente, eu posso ir lá? Não, você não pode ir lá. O ambiente que Jesus estava lá não era um ambiente de pecado, de baixaria. As pessoas hoje dizem: Jesus comeu com pecadores, então eu posso participar das coisas dos ímpios. Coisas essas, entre aspas, pecaminosas. Isso não é verdade. A festa que Jesus foi era em primeiro lugar, a festa era por causa da salvação. Em segundo lugar, ela visava a salvação de pessoas. Em terceiro lugar, não havia ali um ambiente de pecado. Não tinha ali o funk cantando pará, papá, e mulher dançando pelada. Ou tinha isso aí? Não tinha. Mas é isso que os crentes estão se submetendo, a uma vida de se miscuir no pecado dos ímpios. Mas eu estou aqui no pecado. E aí agora eu quero dar o exemplo ad absurdo para você entender. Imagine que os nossos jovens da igreja montem uma comissão e cheguem para nós e digam o seguinte: olha, pastor, membros dessa igreja, nós queremos dinheiro. Para quê? Nós vamos ao carnaval na Sapucaí. Ok, qual é o propósito? Evangelizar. Você vai evangelizar mulata pelada? Ouvindo música chula? Então, queridos irmãos, isso é o que acontece com uma hermenêutica, com uma interpretação que nós tiramos o texto do contexto para justificar que nós podemos nos imiscuir nos pecados das pessoas. Não, de maneira nenhuma. Há um momento de comer com os ímpios? Sim, nós vamos ver lá na aplicação quando fazer isso. Mas veja, nunca pode levar ao pecado. Tendo isso em vista, Jesus ouviu o que essas pessoas estavam falando, e veja então que Jesus nos responde com uma parábola. Tendo ouvido isto, Jesus lhes respondeu: os sãos não precisam de médico, eu não vim chamar justos e sim pecadores. Isto é uma parábola. É interessante que os 5 próximos parágrafos de pregação aqui em Marcos, cada um deles vai ter oposição, e Jesus vai responder da mesma maneira, por parábolas.
E aí você pode se perguntar assim: por que Jesus foi respondendo essas oposições por parábolas? Simples. Parábolas davam conhecimento para aqueles que eram salvos e deixavam mais cegos aqueles que eram pecadores. Então o que Jesus está fazendo é salvando os seus discípulos, dando ainda mais salvação aos seus discípulos, e fazendo com que aqueles ímpios que se opunham a ele fossem cada vez mais filhos do inferno. Por quê? Porque o coração deles não estava aberto para Jesus. A metodologia de Jesus aqui é a metodologia de que ele faria com que os cegos não vissem ao enxergar, que os surdos não ouvissem ao ouvir, e eles não se convertessem e caminhassem para o buraco, mostrando que eles que são justos, segundo eles, não podem ser salvos assim. De alguma forma, então, Jesus ouve e vai responder com essa parábola: os sãos não precisam de médico, e sim os pecadores. O que Jesus não quis dizer com isso? Porque é uma frase enigmática, não é? Jesus não quis dizer que há pessoas que são realmente justas em si mesmas aos olhos de Deus. Nós lemos aqui Romanos que Paulo diz: não há justo nenhum sequer. Paulo mais adiante fala: todos pecaram e carecem da glória de Deus. Ou seja, Jesus não quis dizer que havia pessoas ali que de fato tinham justiça própria e que eram justos de verdade diante de Deus e podiam se garantir diante de Deus. Não, o que Jesus estava mostrando ali, que aqueles que se consideravam justos estavam num estado mais avançado da doença do pecado. Ou seja, o pior enfermo é aquele que não reconhece a sua doença. Sabe aquele tipo de gente que, tá cheio das macaconas, tá doendo aqui, doendo ali. Você fala assim: fulano, vai no médico, por favor, vai no médico se tratar. Não, senhor, eu estou bem. Que é isso? É só uma dorzinha aqui. Só que aquela dorzinha pode ser um câncer, pode ser uma coisa gravíssima, mas ele fala que está bem. Esse é o pior tipo de doente. Jesus está falando com eles isso: vocês são esses doentes aí. Em segundo lugar, Jesus não quis dizer que estas pessoas não necessitam de salvação. Os escribas dos fariseus se consideravam sãos, bons aos olhos de Deus, mas na verdade eles estavam tão perdidos quanto aqueles que eles diziam que eram pecadores. E olha que coisa interessante então, Esse é o problema de ser falso religioso. Por quê? Nascer na igreja é uma bênção, mas nascer na igreja sem a verdadeira salvação é um grande perigo. Porque a pessoa que nasce na igreja, ela pensa assim: olha, eu nunca bebi, eu nunca fumei, nunca fui para festa, nunca fiz isso, nunca fiz aquilo. E aí quando ele vê um pecador, uma prostituta, um drogado, um traficante, um assassino, ele pensa o quê? Eu sou melhor do que essa pessoa. E não é. Aos olhos de Deus ele não é. Pelo contrário, ele é pior por se julgar assim. E é por isso que Paulo diz: eu sou o principal dos... porque ele achava que ele era o melhor. Percebeu a dinâmica das coisas? Então Jesus não quer dizer assim: vocês não precisam. Pelo contrário, vocês precisam mais. Então o que Jesus quis dizer, pastor? Primeira coisa, só os que se reconhecem doentes e pecadores têm consciência da sua necessidade de salvação. Você não está sentindo nada, você procura ao médico? Não procura. Eu vou falar algo para minha vergonha: eu fiquei 6 anos sem ir no médico, Pecado meu não cuidar da minha saúde direito, mas eu não estava sentindo nada, Estava bem, entre aspas, Fiquei 6 anos sem ir no médico. Por quê? Porque eu pensava que não precisava de ir. Ou seja, o meu exemplo do meu pecado, que não é para vocês seguirem, tá? Estou dando um exemplo, ilustra bem isso aqui. Se você acha que você está bem, você não vai no médico. É só uma pessoa que está consciente da doença que busca o médico. É só uma pessoa que então está consciente do pecado que vai pegar a Cristo e agarrar a Cristo para a sua salvação. Ou seja, não há fé sem arrependimento, sem conversão. Não há fé sem sentir o pecado. Alguém busca água se não tiver necessidade?
Alguém busca comer se não houver necessidade? Uma pessoa, para vir a Cristo, precisa sentir a carência da graça de Deus. Por isso a salvação não é para aqueles que se consideram dignos, mas para os indignos que estão desesperados. Por isso os puritanos diziam que aqueles que são salvos são como mendigos com a mão estendida, agarrando o que puderem. Em segundo lugar, Jesus está mostrando aqui que só aqueles que se humilham é que podem ser salvos, porque a Bíblia dá uma má notícia. Qual é a má notícia? Jesus, ou Deus, resiste ao soberbo, percebe? E dá graça aos humildes. A atitude dos escribas e fariseus é de soberba e altivez. Eles se consideram bons e justos, eles olhavam com desdém para as pessoas. E aí eu quero te mostrar que tipo de desdém é esse. Abra comigo aí, meu irmão, rapidamente, Lucas 18:11. Olha só aí o desdém. Lucas 18:11. O fariseu, posto em pé, orava de si mesmo para si mesmo, orgulhoso, cheio de orgulho. Desta forma: ó Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana, dou o dízimo de tudo quanto ganho. E aí Jesus disse: o publicano estava orando como? Em pé, de longe, não ousava levantar os olhos nos céus, batia no peito, ou seja, sinal de humilhação, e dizia: ó Deus, sê propício, ou seja, sê favorável a mim. Como que ele se descreve? Pecador. Conclusão: digo-vos que este, ou seja, publicano, desceu justificado para sua casa, e não aquele. Por quê? Qual o motivo? O que se exalta será humilhado, ou seja, nunca vai ter a justificação. Mas o que se humilha será justificado dos seus pecados. Por isso, a única pessoa pela qual Jesus nada faz é aquela que se julga tão boa que ela acha que ela não precisa de ninguém, inclusive Jesus. A pessoa que se julga autossuficiente, ela levanta uma barreira entre ela e Jesus. Ela com as suas próprias mãos fecha a porta do céu e não deixa abrir. O pastor Warren Wiersbe, ele disse: há 3 tipos de pessoas que Jesus não pode curar: aqueles que não conhecem Jesus, aqueles que o conhecem mas se recusam a confiar em Jesus, e aqueles que não admitem que não precisam ou que não necessitam dele. No sentido assim, diz: eu não preciso de Jesus. A passagem deixa claro para nós: o convite gracioso de salvação não é oferecido aos justos, entre aspas, ou seja, aqueles que se acham dignos, mas para aqueles que pela graça de Deus, e só pela graça de Deus, reconhecem quão indignos são e quão terrível é a situação que eles estão. Então, boa notícia para aqueles que se humilham, péssima notícia para aqueles que se acham bons demais para Jesus. Como viver esse texto? Já que Jesus veio nos salvar, pregar e salvar, como viver esse texto? Em primeiro lugar, nós vemos aqui o poder de Jesus para salvar homens para fora do mundo. Jesus chama pessoas para sair do mundo. Jesus chama pessoas para serem discípulos dele, parecidos com ele. E veja que Jesus disse para Levi: vem e segue, quando ele estava lá no mundo. E esse homem seguiu imediatamente.
de publicano a apóstolo. E essa é uma verdade de importância profunda. Sem uma chamada divina, ninguém pode ser salvo. Eu e você estávamos tão atolados no pecado, tão presos a esse mundo, que simplesmente eu e você, nós não podíamos nos salvar, e sequer buscar a salvação, até que primeiramente Jesus veio e nos chamou mediante sua graça. Deus precisa, meus irmãos, falar ao coração de cada um de nós pelo Espírito Santo, para que a gente possa responder e falar com Ele: o Senhor é meu Deus, eu vou te seguir. Então, quão feliz é a ideia de que esse chamado a pecadores foi confiado a um Salvador tão gracioso como Jesus, que olha para nós na massa de pecado e diz: eu amo, vem cá, vem me segue. Que coisa bela, não é? Vou dar um exemplo simples para você entender bem o que eu estou falando. Imagine que você tenha ganhado uma criança e você precisa de alguém para te ajudar na sua casa. Você passaria na porta da zona boêmia e falaria com a prostituta: vem cá e me ajude? Não, mas Jesus fez isso para nos salvar. É isso. Segundo lugar, quando Jesus chama um pecador para ser seu servo, Ele age completamente soberano, ou seja, Ele oferece a infinita misericórdia que nós não merecemos, e é com frequência que o Senhor convoca aqueles que parecem os menos dispostos a cumprir sua vontade, que parecem estar os mais distantes do reino. Ele usa, atrai para si, usa o seu tremendo poder para lhes quebrar as cadeias e fazê-los deixar os antigos hábitos e costumes do pecado. Jesus faz dessas pessoas novas criaturas, em que Ele está fazendo a imagem e semelhança dEle. Do jeito que um imã atrai o ferro, Jesus atrai os pecadores do mundo para Ele, quebrando os mais duros corações. Por isso, felizes, cheios da bênção de Deus, são aqueles que ouvem a voz de Cristo e, ao invés de fechar seus corações para a voz de Cristo, os corações recebem Cristo com toda avidez, com todo deleite. Terceiro lugar, nunca devemos desesperar da salvação de quem quer que seja, sobretudo depois de ler essa passagem. Aquele que chamou Mateus ou Levi continua vivo e atuante lá no céu na sua glória. Jesus ainda pode realizar o mesmo milagre da salvação. Eu sei que o amor ao dinheiro é um poderoso princípio de vida que tem segurado muitas pessoas. Eu sei que o amor ao sexo, aos prazeres, à bebida e muitas outras coisas são poderosos, mas a chamada de Cristo à alma é muito mais poderosa. Jesus não desanimou com os pecadores, nem mesmo aqueles que estavam sentados na coletoria. Por isso, não se desanime daqueles que estão lá agarrados no dinheiro, no sexo, no prazer, neste mundo. A voz que disse: vem e segue, ainda está ativa nesse mundo. Jesus pode alcançar corações ainda hoje, e ainda nós podemos ver pessoas levantando da coletoria, tomando a sua cruz e seguindo Jesus. Por isso, espere confiante e continuamente orando em favor dessas pessoas. Quem pode dizer o que Deus vai fazer por aqueles que vivem à nossa volta?
Ninguém é mal demais para ser chamado por Cristo. Por isso, ore por todos aqueles que estão ao seu redor. Quarta aplicação: Jesus veio a este mundo para ser um mestre, mas também para ser um médico de almas. Jesus sabia muito bem o que a nossa natureza precisa, e Ele vê todos nós com a nossa doença mortal do pecado, feridos pela praga do pecado, morrendo a cada dia, e Ele tem piedade, e Ele dá o santo remédio divino do perdão para nos aliviar. Não existe maior alívio nesse mundo do que o perdão de Jesus. Jesus veio para fazer isso, ser um médico, curar moribundos, para fazê-los de coração agora renovado, são. Jesus veio para pessoas que o coração estava destruído pelo pecado, com um vigor fraco, para fazê-los seus discípulos. Nenhuma alma enferma pelo pecado está fora do alcance da glória de Jesus. E a glória de Jesus é curar pecadores, mesmo os casos mais desesperadores. O grande médico de almas conhece sua habilidade, poder infalíveis para curar os doentes espirituais. Não há ninguém que se compare a Jesus, ninguém. Quinta aplicação: mas você já conhece Jesus como médico da sua alma? Você está sentindo a necessidade espiritual e recorre só a Jesus? Pense bem, irmão, qual foi a última vez que você chorou pelos seus pecados? Qual foi a última vez que você parou e falou assim: não, eu vou ficar aqui orando com detença, para implorar perdão, porque eu sou desgraçado, eu sou miserável? Qual foi a última vez? E eu digo uma coisa: nós jamais seremos retos aos olhos de Deus se nós não fizermos isso. Jamais. Nosso conhecimento sobre a religião vai ser distorcido se pensarmos que o nosso senso de pecado nos deve fazer evitar Jesus e a sua igreja, o seu povo. Não. Sentir o pecado pulsar, a enfermidade do pecado, é o real começo do verdadeiro cristianismo. Sentir a corrupção e a abominação por quem nós somos e pelas nossas transgressões são os primeiros sintomas de saúde. Doente, então, é quem não se acha assim, e saudável é quem olha e fala assim: tem muito pecado aqui mesmo, não é? De fato, então, feliz é quem descobre quão enfermo é e reconhece que só Jesus pode curar. Esse aqui é feliz. Sexta aplicação e última: não podemos compactuar com os pecados das pessoas e nem sermos amigos íntimos dos ímpios, ou seja, dar todo o nosso coração para eles, como Davi fez com Jonatas, união de alma. A Bíblia diz que o crente não pode estar com o ímpio nesse julgo desigual, estar na mesma canga do ímpio. Julgo aqui é a ideia de canga lá dos bois. Sabe quando você põe um boi de um lado, um boi do outro e eles estão presos? O crente não pode estar assim com o ímpio, porque Paulo diz: que união pode haver entre o maligno e Cristo, entre a luz e as trevas? Nenhuma. Então significa que nós não podemos conviver com os ímpios? Não é isso. Não significa então que nós não podemos estar com eles no mesmo ambiente? Também não é isso. Significa que você não pode concorrer com eles nos seus pecados, mas nós podemos sim conviver e conviver bem com os ímpios, e na verdade nós devemos fazer isso, como Mateus.
Ontem nós tivemos aqui a programação de homens, e nós tivemos no livro a história de um sujeito, diácono, chamado Lawrence Dow. Ele foi diácono da 10ª Igreja Presbiteriana da Filadélfia. Diz o autor do livro que ele era um sujeito afrodescendente lá nos Estados Unidos, ou seja, já tem tudo contra ele, né? Pobre, que vivia na favela e era porteiro e era quase analfabeto, ou seja, tinha pouco conhecimento. Mas só 4 pastores passaram na mão dele. Ou seja, ele discipulou 4 homens que se tornaram pastores. Por quê? Diz o Richard Phillips que ele não olhava para as pessoas como brancas, como negras, como pobres, como ricas, como de alguém de posição ou não. Ele olhava para as pessoas e via pecadores. E ele então chamava esses pecadores para sua casa, dava um jantar para elas e queria ensinar a Bíblia para elas. Muitos não aceitavam, mas muitos foram levados a Cristo por meio daquele homem. Diz que o enterro dele parou o centro da Filadélfia, que as pessoas ficavam pensando: quem está aí? Um CEO, o presidente? Quem está aí? Por quê? Porque esse homem entendeu o que quer ser salvo, e entendeu que em primeiro lugar a gente deve viver para a glória de Deus, mas depois a gente deve viver para levar a salvação às pessoas. Então conviva sim com os ímpios, mas conviva com o propósito de querer levar a salvação a eles. Você e eu não temos o poder para fazer isso. O poder é de Jesus, mas Jesus vai salvar pecadores e chamar pecadores quando nós abrirmos a Bíblia e dissermos para ele: vem e segue Jesus. Quem está aí no seu entorno, no seu trabalho, na sua escola, na sua família, que está indo para o inferno e que você não está fazendo isso? Proponha-se a fazer. Talvez você nunca leve uma alma a Jesus, não importa, mas importa que você obedeceu a Jesus, e você entendeu que ao ser salvo por Jesus, e ter Jesus como o bem mais precioso, ele não deve ser só seu, ele deve ser crido e adorado por aqueles que estão ao seu redor. Que tal fazer isso? Deus nos abençoe. Vamos nos colocar de pé e suplicar misericórdia, porque todos nós somos pecadores. Senhor Deus, eu quero em primeiro lugar agradecer pela salvação da minha vida. Eu era como Paulo, pior dos pecadores, me considerava justo e bom demais, mas o Senhor quebrou e me mostrou quão mal eu sou, e a cada dia tem me mostrado quão terrível eu ainda sou, mesmo sendo um pastor e conhecedor das Escrituras. Mas eu te agradeço, porque hoje eu não vejo os meus irmãos como se eu fosse maiores do que eles. Se eu sou maior é no pecado, e isso, ó Deus, é prova da tua graça operando na minha vida. Louvado seja o teu nome. Um dia eu quero abraçar o meu Jesus e falar isso para ele em viva voz, porque ele me encontrou lá na coletoria. Eu sou a prova de que o maior dos pecadores pode ser salvo, e eu quero que o Senhor faça isso na vida dos meus irmãos, porque é muito bom viver na alegria da salvação, e é muito bom viver vendo-se como pecador, como miserável, e como alguém que precisa de Jesus a cada instante. Faça isso em cada um de nós, Senhor. Faça com que enxerguemos que muitas vezes nós somos como esses fariseus hipócritas, nos julgando melhores do que os outros. E eu sei que a nossa igreja, ou seja, a nossa denominação, a Igreja Presbiteriana do Brasil, tem muito isso. Por termos um símbolo de fé muito bom, por termos uma teologia muito boa, muitas vezes nos julgamos melhores. Não, Senhor. A salvação está aonde a pregação do verdadeiro Evangelho acontece. Do verdadeiro Evangelho. Mas lá há eleitos do Senhor, como aqui
Lá também há pessoas que estão indo para o inferno, como aqui. Por isso, não nos deixe julgar a cada um de nós mesmos como melhores, mas que olhemos para nós e nossa miséria, batamos no peito todos os dias e supliquemos: ser propício a nós pecadores, Senhor. Dê misericórdia. É tudo o que precisamos, ainda que não mereçamos isso. Peço a Deus que o Senhor faça isso na tua igreja. Nossos dias têm sido tão difíceis e tenebrosos para a igreja, Senhor. Pessoas que têm corrido atrás de Jesus por bens materiais, pessoas que têm corrido do perdão de Jesus porque se acham boas demais, pessoas hoje que acham que podem servir a Jesus até em casa, longe da pregação e dos irmãos. Que tempo terrível de orgulho, Senhor. Grande pecado estamos cometendo, mas livra-nos de nós mesmos, nos dê mais de Jesus, que nós tomemos o jugo dele, entramos debaixo da canga dele, porque ele disse: eu sou manso e humilde de coração. Nos faça assim, Deus. É o que nós precisamos. Todo o resto é secundário. O Senhor pode nos tirar todas as coisas, mas nunca Jesus. Sem Jesus nós vamos para o inferno. Sem Jesus nada vale a pena, Senhor. Nos perdoe. Derrama esse avivamento nas nossas almas, e que nós deixemos tudo como Levi. Deixemos esse pecado maldito para trás. Deixemos as coisas que nos aprisionam para trás, para servir. Eu sei, nós não seremos apóstolos, não vamos escrever Bíblia, mas nós podemos ser como o diácono que está lá no céu e que falava de Jesus para todas as pessoas. Faça isso. Não é para nossa glória não, Senhor. Não tem glória nenhuma nesse pecado que nós temos, mas é para a tua glória. O Senhor sabe que eu estou orando do fundo do meu coração. Por favor, nos atenda. Em nome de Jesus. Amém. Que a graça de Jesus, o amor de Deus, nosso Pai, e a consolação do Espírito estejam com os eleitos do Senhor hoje e para sempre. Amém.